Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos bem-vindos aqui no canal de Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli e nesse vídeo nós vamos falar um dos temas mais sensíveis e polêmicos relacionados à justiça do trabalho, mais propriamente ao processo do trabalho. Nós vamos tratar sobre a possibilidade de acordo para as ações relacionadas à doença ocupacional ou acidente de trabalho. Vamos tocar em pontos muito sensíveis, como, por exemplo, qual o melhor momento para se fazer o acordo e principalmente quando o trabalhador deve ou não aceitar uma proposta de acordo nessas ações que visam indenizar a incapacidade, uma sequela decorrente de doença ocupacional ou acidente de trabalho. Para isso a gente trouxe aqui um colega, o Dr. Wellington. Ele é um advogado atuante na justiça, ele tem quase 15 anos aí de profissão, é especialista na área de trabalho, de direito e processo do trabalho e conhece o dia a dia desses trabalhadores que estão aí lutando por esses benefícios, e ele conhece os pontos, né, os detalhes específicos de como atuar nesses processos e como defender os trabalhadores a buscar sempre o melhor acordo ou a melhor solução para esses casos que são sempre muito sensíveis com relação à indenização por perda de capacidade laborativa. Dr. Wellington, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, doutor. Muito obrigado pelo convite. E ao a gente debater e se conversar esse tema muito importante e muito delicado na Justiça do Trabalho. Tema de acidente do trabalho, doença ocupacional, doutor. Esse ponto, Gilberto, muitos trabalhadores têm essas perguntas sempre na mente. O que eu faço? Entrei na empresa saudável. Depois de um período trabalhando, adquiri um problema no joelho, adquiri um problema na coluna. E esse trabalhador, muitas vezes, Gilberto, as únicas provas que ele tem no imediato momento são laudos que ele fez em um médico particular ou relatórios médicos também que ele fez no médico particular. Ele leva esses relatórios e esses laudos à Justiça do Trabalho. E neste primeiro momento, na audiência, a empresa muitas vezes ela tenta uma possibilidade de acordo. Ela faz uma proposta de acordo e o trabalhador bate aquele ponto de interrogação. Doutor, aceita ou não este acordo? E aí o senhor está falando de uma proposta de acordo antes da perícia, né? Porque nesses processos são sempre necessários, né, doutor? Sim. O juiz sempre se utiliza dessa questão pericial ou nem sempre? Gilberto, sempre. No momento de uma audiência inicial, o juiz ele vai tentar fazer uma possibilidade de acordo. Claro. A empresa ela vai tentar fazer também uma possibilidade de acordo. Agora, qual o parâmetro para analisar se esse acordo oferecido pela empresa é um bom acordo? Por quê? Nós não temos a perícia médica do juízo. Antes, né? Antes. Primeiro se faz o normal, é fazer a perícia, para depois saber o resultado dela. Muitas vezes a empresa tenta resolver aquela solução ali. E aí o trabalhador pergunta, doutor, é compensável fazer esse acordo? E uma outra coisa, Gilberto, muitas vezes acontece de ter o acidente, ter a doença ocupacional e muitas empresas não emitem um documento muito importante, o CAT. É este documento que não é absoluto, mas ele vai trazer uma boa prova, ele vai trazer robustez à possibilidade de um acordo bom, doutor. Porque a CAT, na verdade, é uma confissão de que pelo menos o acidente existiu, não é isso? Perfeito. A empresa já está ciente que houve o acidente. Agora, o trabalhador ele vai até a justiça, Gilberto, para quê? Para comprovar qual a redução que teve e quanto reduziu. Claro. Esse é um dos pontos principais. E o laudo, ele vai mencionar também o nexo de causalidade. Por quê? Muitas vezes, Gilberto, emitido o CAT, o trabalhador cria-se uma visão que automaticamente, não, a empresa já vai ter a obrigação de indenizar. Nós vamos depender do laudo do perito da Justiça do Trabalho. Você entendeu, Gilberto? Claro, não, eu entendi. E eu acho muito interessante porque se a gente for analisar, pelo que o senhor está me dizendo, então, esse parâmetro, essa decisão, esse elemento decisório de se fazer ou não um acordo, ele tem que começar
pela análise, eu acho, de trás para frente, pelo que eu entendi. Tem que analisar primeiro o dano, né? Perfeito. Verificar o quanto de incapacidade esse trabalhador tem. Né, existem casos muito claros, como por exemplo uma amputação de perna, um acidente claro que você estaria olho nu a incapacidade. Então, talvez eu possa afirmar isso, doutor, que a análise para você afirmar para alguém fazer ou não acordo, levando em consideração o risco, é o dano propriamente? Sem dúvida, Gilberto, sem dúvida mesmo. Você tocou um ponto muito interessante. Quando o dano é visível, um exemplo, perca de um dedo, perca de uma perna, ele é claro, é visível. A perícia, no mínimo, ela vai dar uma quantidade de redução. Claro. Agora, quando você analisa um dano interno, que é somente medido através da perícia, nós não temos como saber. Não tem como nós quantificar qual o valor deste dano moral, deste indenização pelo trabalhador a receber. Claro. Aí o trabalhador ele passa num ponto, doutor, mas eu trabalhei tanto tempo numa empresa, eu sofri esse dano. Doutor, me dá um parâmetro para determinar se compensa ou não compensa. Esse é um dos pontos muito, mas muito delicados, Gilberto. Muito delicado mesmo, Gilberto. Existe esse parâmetro? Olha, Gilberto, não tem um parâmetro definido, não tem um script que podemos dizer dessa forma. Existe o seguinte, analisar a situação do trabalhador naquele momento. O quanto ele pode ou precisa daquele dinheiro. Ou mesmo, de repente, não é nem o específico do valor do dinheiro em si. Muitas vezes, esse trabalhador, além da indenização que ele quer perante a Justiça do Trabalho, ele está numa necessidade balanceada. Se ele compensa ele fazer aquele acordo naquele momento ou não. Claro. Entendeu, Gilberto? É uma situação que somente o trabalhador tem esse poder de decisão. O advogado, sensivelmente, ele vai olhar as provas, ele vai analisar, ele vai dar uma orientação ao cliente, ao trabalhador. Mas é a pergunta que sempre surge, doutor, se o senhor estivesse no meu lugar, o que o senhor faria, doutor? Me dá uma opinião, o senhor é mais experiente. Eu, como advogado aqui, puxo essa experiência, mas eu tenho que analisar tecnicamente. Eu não posso analisar emocionalmente. Porque tudo o que aconteceu na vida do trabalhador, somente ele viveu, somente ele sabe o que ele está vivendo através deste dano que foi causado ou teve uma redução na capacidade de trabalho dele. Entendeu, Gilberto? Eu entendi. Então, um dos critérios que você está me colocando, então, seria aí uma conversa franca, direta e honesta com o advogado, né? Para que possa ser estabelecido padrões, mesmo que subjetivos, mas padrões, como, por exemplo, a necessidade, o dano, o tamanho do dano, se efetivamente ele tem uma dificuldade para arrumar outros empregos no futuro. Tudo isso eu acho que acaba contando, né, doutor? Essa racionalidade da conversa é muito importante, né? Perfeito, Gilberto, perfeito mesmo. E um ponto principal que me veio agora à mente é a possibilidade e a capacidade do empregador arcar com essa indenização. O trabalhador vai à justiça, comprova-se o dano, comprova-se o nexo. Aí no momento que ele vai receber, o empregador não tem a capacidade financeira de ele arcar. Porque geralmente são indenizações altas, né? Sem dúvida, Gilberto, sem dúvida. Tudo que envolve uma reparação do corpo da pessoa é uma coisa imensurável, não tem como calcular através de quanto perdeu. Se ele perdeu 15%, 20% da sua capacidade de trabalho, para ele, para o trabalhador, falar, não, doutor, mas eu perdi mais, hoje eu não tenho como trabalhar. Claro. Esta é a visão que o trabalhador tem e traz para nós, Gilberto. Claro, eu entendi. A existência ou não da CAT, o senhor falou da CAT, eu acho muito importante a gente destacar isso, né? Que é um documento fundamental, um documento formal, pela qual a empresa acaba dando ali a informação para os órgãos oficiais, para o Ministério do Trabalho, acerca da existência de um acidente, né? Um documento importantíssimo, inclusive para as estatísticas. Mas ele muda alguma coisa com relação à chance do processo ser procedente ou não?
ou melhor, formulando a minha dúvida, não ter a CAT é um impeditivo que ele prossiga com a ação trabalhista? Não, não. A CAT é um complemento. A CAT é um documento que vai aumentar a probabilidade de chance de uma futura indenização. O trabalhador pode ingressar, pode procurar os seus direitos a respeito de uma indenização da capacidade, da redução da capacidade laborativa decorrente do acidente ou doença ocupacional sem o CAT? Sim, ele pode procurar a justiça, entendeu? Não é a falta do CAT que vai impedir ele de buscar essa indenização perante a Justiça do Trabalho. Claro. Entendeu, Gilberto? Analisando a situação, muitos trabalhadores ficam com receio de adentrar e fazem essa pergunta: doutor, mas a empresa não emitiu o CAT e ela falou que não vai emitir. Eu só tenho apenas aqui laudos particulares e relatórios médicos particulares. Eu tenho condições de entrar? Sim, Gilberto. Eu tem acho, condições sim de entrar na uma justiça. questão muito interessante, né? Porque o senhor explica isso muito bem no nosso escritório, o senhor repete muito isso, que a formalidade para a justiça do trabalho é um detalhe, o que vale é a realidade. Né? Então, talvez isso é uma frase sua que eu estou aqui me utilizando, o que mais vale é a realidade do que a formalidade disso no que o senhor vive todos os dias na justiça do trabalho. Eu gostaria de te fazer uma outra pergunta, doutor, sobre a questão da concausa. Tem muita gente que acaba querendo ou diminuindo o valor indenizatório ou até aceitando acordos menores por entender que a concausa, né, para quem não conhece o que é concausa, é importante a gente destacar, que é aquela pessoa que acaba já entrando doente na empresa, porém as atividades acabam agravando aquela doença. Isso também é indenizável, né, doutor? Sem dúvida, Gilberto, sem dúvida. Só que a justiça, na hora de calcular este valor de indenização de concausa, o cálculo é diferente de uma indenização por culpa exclusiva da empresa. Interessante. No momento que o perito médico faz o laudo dele, e ele vai colocar no laudo dele concausa, no momento que o magistrado for dar a sentença, ele vai analisar isto. Ele vai fazer a metria ali, vai fazer a somatória da indenização dele ali de acordo com a concausa. Então ele entrou com um problema leve, um exemplo, ele entrou com 5% do joelho dele danificado, e quando ele agravou lá dentro, foi para 25%, 30%. Isto vai sim indenizar, só que de uma outra forma. Claro, entendeu, Gilberto? Entendi. Não, entendi perfeitamente. Vamos utilizar mais aqui do conhecimento aqui do Dr. Wellington para que você, trabalhador, tenha uma possibilidade maior de reunir tudo isso, né? De reunir todas essas informações para poder decidir. Aqui nós estamos realizando métricas, né, doutor, do como uma ação ela é mais propensa a ser procedente, improcedente, e principalmente quanto os valores são mais altos. Utilizar o critério das atividades, aqui eu quero falar especificamente sobre doença ocupacional, é um critério aceitável para dizer aceitar ou não um acordo, a chance é maior ou menor? Vou te dar um exemplo para que fique mais claro. Uma pessoa, por exemplo, que trabalhe com headphone e que tem uma perda de audição, existe um nexo muito claro aí, né? Se utilizando a métrica das atividades e do resultado danoso, me parece que a chance aumenta. E com Sim. isso, a empresa, para fechar um acordo, tinha que jogar um valor mais próximo de uma sentença, né? Maravilha, doutor. Gilberto, a questão dos valores propostos em audiência, as empresas elas se pegam, primeiramente, pelos documentos juntados pelo trabalhador. Esse é o ponto principal para a empresa dosar um acordo bom ou ruim. Ou mesmo, Gilberto, até mesmo sem oferecer proposta de acordo. Se você não juntar nada aos autos, num exemplo que você acabou de me dar sobre a perca da capacidade auditiva, ele vai precisar de documentos para provar isto. Exames, né? Sim, precisa de exames. Ele chegou aos autos com documentos probatórios que existe a perca da capacidade auditiva. A empresa, no mínimo, ela vai falar, vamos tentar um acordo, porque existe um risco, tanto para o trabalhador, como para o lado da empresa, Gilberto. Claro.
Entendeu? Esse risco é aí que o trabalhador tem que pensar até que ponto vamos assumir esse risco. Certo. Vamos assumir esse risco? O trabalhador, naquele momento da sua vida financeira, naquele momento, porque além do financeiro, Gilberto, um processo ele é muito desgastante psicologicamente. Isso também é um ponto? Sim, Eu ia te perguntar isso. sim, é um grande ponto, Gilberto. As questões pessoais do cliente de querer, primeiro, ter o dano efetivamente reparado, é uma questão importante essa, doutor. Acordo, quando você faz um acordo com uma empresa para reparar danos, o trabalhador deve considerar que ele teve o dano reparado ou ele deve considerar que ele abriu mão de reparar esse dano? Gilberto, eu entendo que ele deve ser considerado como dano reparável. Eu também concordo. Por quê? No momento que ele faz esse acordo, ele está ciente do que, o meu direito foi satisfeito, a minha causa foi satisfeita, a Justiça do Trabalho olhou para mim. Legal. Eu fui procurar a Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho me atendeu. Um bom acordo, então, é uma reparação de dano. Sem dúvida, sem dúvida. Eu até emendo, Gilberto, acordos também é uma sentença. Em grandes acordos também é uma sentença. Porque nós que estamos na área, nós que estamos trabalhando, já psicologicamente acostumamos com essa ansiedade da Justiça do Trabalho. Agora, um trabalhador que tem uma lesão em seu corpo e pela lentidão, pela ansiedade da justiça, muitas vezes ele quer tentar resolver naquele momento, porque o psicológico dele vai acabou meu psicológico aqui, resolvi, não vou ter problema nenhum. Consegui fazer um ótimo acordo, sair satisfeito. A família do trabalhador também está satisfeito nessa situação, Gilberto. E aqui eu vou te fazer minha última pergunta. Eu acho que foi muito esclarecedor tudo que o senhor colocou aqui para a gente, demonstra uma experiência para lidar com essas coisas. É óbvio que a gente nunca tem como... não somos irresponsáveis no sentido de falar em valores num vídeo, porque tudo depende da extensão do dano, do tipo de doença, no tipo de lesão. Existem muitas variáveis para se falar em valores indenizatórios. A gente tem sempre que lembrar que tem sempre dano moral, dano material, pensão vitalícia, sempre que envolve sequela de qualquer natureza. E o senhor demonstrou muita experiência, muita sensibilidade em lidar com essas questões, que são sempre muito sensíveis, né? É sempre uma audiência muito que você tem que olhar muito com o olhar humano. Então eu vou te fazer uma última pergunta, doutor, que eu gostaria que o senhor respondesse com a sua experiência de vida aí, que o senhor demonstrou ter cuidando desses trabalhadores. A decisão de fazer ou não um acordo, ela é do advogado ou ela é do trabalhador? Gilberto, esta pergunta rodeia diariamente a minha vida profissional. Toda vez que eu vou para uma audiência, toda vez que tem um caso concreto, essa pergunta surge. Doutor, o que o senhor faz? Doutor, me auxilia, me dá uma luz a respeito deste processo. Aceitam ou não aceitam o acordo? Gilberto, antes de tudo, eu converso muito com o cliente, converso muito com a pessoa que está ali, com aquele trabalhador que está ali. Tento analisar toda a vida dele familiar e faço uma pergunta bem sincera para ele. Como que está a sua situação hoje? A situação de um acordo, Gilberto, é saber se ele pode ou não esperar o caminho do normal de um processo. Mas a decisão, ela parte de quem? Olha, Gilberto, eu sempre oriento. Sempre, sempre, sempre oriento. Só que eu tenho que passar por questão ética e profissional, eu tenho que pedir para o cliente tomar a decisão porque o processo é dele. Legal. Explico para ele que eu estou vendo, que tem documentos que provam ali que teve o dano, está marcado ali no laudo dele apresentado, mas essa decisão o trabalhador precisa ter. Interessante, doutor. Eu sinceramente aprendi com as suas explicações. Eu acho que demonstra, acho que se eu conseguisse fazer um resumo, seria olhar caso a caso, fazer um acordo muitas vezes é um jogo de xadrez,
você acaba abrindo mão, às vezes, de um acordo na primeira audiência e a perícia, essa análise técnica que o senhor falou muito bem, não vem como esperado pelo trabalhador, às vezes vem superior ao esperado pelas partes. Então é sempre uma decisão que deve ser tomada sempre com um olhar humano, Sem dúvida, sempre Gilberto, com sem um dúvida. olhar para a vida, e o senhor repetiu isso muitas vezes. Então, assim, essa é uma decisão que tem que ser tomada dos dois lados. Acho que o advogado, como você falou, você orienta, é a parte racional, né? Você analisa, utiliza toda a sua experiência, vende toda a sua experiência para poder dar uma opinião, mas a decisão acaba sempre saindo do trabalhador, levando em considerações as suas aptidões, as suas necessidades pessoais. Perfeito. Doutor, eu te agradeço imensamente. Eu que agradeço pelo convite, de Gilberto. te agradecer e até o próximo vídeo. Obrigado.